Vermelho, poder, manipulação, sedução, palavras que são características do traço de caráter psicopata. Olá, paz! Nós estamos aqui na série Traço de Caráter. Conheça a si mesmo, onde nós estamos falando sobre os 5 traços de caráter que nos compõem. Para aqueles que ainda não sabem, vai lá na minha página e procura a série Traço de Caráter. Nós temos postado vídeos todas as quartas-feiras, às 14h10, sobre este assunto, para que você possa conhecer melhor as suas características e as características das pessoas do seu convívio. Porque quando você se conhece melhor e conhece as pessoas do seu convívio, você melhora os seus relacionamentos. E neste vídeo nós estamos falando sobre o traço de caráter psicopata, que a partir de agora nós vamos chamar de psico, para não assustar muito. Lembrando que nós não estamos falando sobre transtornos, não estamos falando sobre problemas psicóticos, não estamos falando sobre essas coisas que a gente vê nos filmes de psicopata fazendo mal. Não é nada disso. Estamos falando sobre características que compõem todo ser humano. Todo indivíduo é composto por esses 5 traços de caráter, que são eles: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Lembra do nosso combinado? Nós falamos que o esquizoide nós íamos chamar de esquizo, o psicopata nós íamos chamar de psico, e o masoquista nós íamos chamar de masoca. Para as pessoas não associarem esses nomes às doenças, às patologias, aos transtornos que nós vemos por aí, porque não se trata disso. Aqui nós estamos falando sobre características comportamentais. Lembra? Traço de caráter é a junção da personalidade com o temperamento. E todos nós temos os 5 traços de caráter. Mas a mistura de alguns mais evidente faz com que a pessoa tenha tendências comportamentais mais predominantes de um traço ou outro. É como as cores, lembra? A mistura das cores básicas, uma com a outra, torna um novo tom, uma nova cor. E mesmo uma cor, ela tem várias tonalidades. Nós conhecemos muitas cores azuis, muitas cores rosas, muitas cores amarelas, não é verdade? Assim também são os traços de caráter que nos compõem. Eles existem várias tonalidades. A mistura de vários tons do traço de caráter, várias características, é que faz a nossa individualidade. E o traço de caráter psico é moldado ali no período da manipulação, período em que a criança começa ali a manipular objetos, que começa a dar os seus primeiros passinhos e começa também a manipular os sentimentos. Essa palavra manipulação às vezes parece uma coisa negativa, mas não é isso. Ali, quando a gente manipula um objeto, manipula
Ó, uma taça, manipula os alimentos, tudo tem a ver com esse período que a criança é formada, o período da manipulação. E essa é a maior dor do traço de caráter. Mas esse traço de caráter também desenvolve recursos especiais, tremendos, como um poder de liderança, um poder persuasivo, quando ele não está na dor. Sabe aquela criança que sabe ali convencer do papai e da mamãe fazer a vontade dela? Ou aquela criança que faz uma pirraça danada e consegue ganhar assim a atenção do adulto que está ali com ela e no fim acaba cedendo e fazendo a vontade dela? Pois é, são características do traço de caráter psicopata. E na vida adulta, essa pessoa aprende a manipular as situações, as pessoas. Ela vive uma vida sempre de troca. Se eu te der isso, o que eu vou estar ganhando com isso? Ela está ali sempre em um esquema de troca, vive a vida em uma troca. Às vezes, ela não gosta nem de receber favores, só para não ficar devendo outro. Se fizer isso por mim, depois eu vou ficar devendo. Então, ela não aceita muitos favores do outro, sabe? Porque essa criança passou ali por... Deu uma pausada aqui, voltamos. Existia ali algumas pessoas que ela precisava agradar para poder conseguir aquilo que ela queria. Então, ela precisou de descobrir estratégias, maneiras de como fazer com que aquele adulto, aquele responsável, fizesse por ela. E aí ela aprende ali a lidar com o jogo de sedução. Ela descobre o que agrada a mamãe, o papai, aquele adulto ali. Ela descobre o que agrada e aí ela faz. Sabe aquela criança que fala: mamãe, tu é linda, mamãe, eu te amo, mamãe, sabe, que fala com aquele carinho, mas ela quer alguma coisa por trás disso? Aprendeu ali porque passou por situações em que ela precisou desenvolver esse recurso da manipulação. E aí, quando chega na fase adulta, essa criança que já não é mais criança, mas que aprendeu a agir daquela forma, agora ela lidar socialmente com as pessoas dessa forma. Ela descobre os seus pontos fracos, descobre ali o que ela pode usar em benefício próprio e aí manipula os outros, sabe? Quando está na dor, é uma pessoa que mente muito, mente tanto que acredita nas próprias mentiras. Sabe aquela pessoa que exagera, que até que ela fez alguma coisa, mas ela coloca a coisa como se fizesse de uma forma para poder mostrar que ela é poderosa, que ela é o cara. Ou aquela pessoa que usa máscaras, que dá uma de vítima, se faz de coitadinha, mas para manipular a situação, não gosta muito de fazer, não. Gosta mais é de mandar. As pessoas que gostam ali de delegar funções. Quando elas estão no recursos, são ótimos líderes, pessoas que têm aquela capacidade de liderança, de fazer com que uma equipe seja funcional.
porque ele domina bem os recursos, é estrategista, sabe? Dominador, não no sentido de quando está no recurso, não no sentido de oprimir, mas de dominar a situação e levar a equipe para frente. Mas quando está na dor, é aquela pessoa autoritária que impõe, que usa o autoritarismo para poder crescer e dominar o ambiente e as pessoas. Tem a qualidade de ser inspirador, motivador, faz uma liderança tremenda, é um estrategista, mas na dor usa uma máscara, é manipulador, procura ver a fraqueza das pessoas para que ele possa se dar bem em cima disso. Culpa os outros por tudo. É muito desconfiado. Desconfia tanto. Agora, tem uma coisa. Não minta para uma pessoa que tem esse traço de caráter predominante. Porque se ela descobrir que você mente para ela, dificilmente você vai conseguir conquistar a confiança dela de novo. Frases como: ah, eu sei o que é melhor para você. Se não fosse por mim, ou você deveria fazer assim, ou não gosto de ficar me gabando não, mas eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu levo a equipe nas costas. Eu sei muito bem como fazer. Ninguém aqui consegue se virar sem mim. São frases que uma pessoa com traço de caráter psíquico usa muito. Mas por trás de toda essa imponência, por trás de todo esse autoritarismo, tem uma pessoa super frágil, que não conhece nem a si mesmo e precisa mostrar aquilo que não é, porque dentro de si é super desconfiado, é uma pessoa que não consegue lidar nem com seus próprios sentimentos e, quando é desmascarado, age com agressividade. Eles vivem uma farsa, uma mentira, e quando é desmascarado, eles explodem, ficam furiosos. Mas também tem aquele lado bom. Não estamos falando aqui, gente, mais uma vez, eu deixo bem claro, não estamos falando aqui sobre transtornos. É claro que um traço de caráter na dor acaba usando o lado negativo das suas habilidades, dos seus talentos, daqueles recursos que tem dentro dele. Mas quando essa pessoa está sarada, está curada de si mesmo, está com o seu traço nos recursos, ela é uma pessoa altruísta, uma pessoa em que você pode confiar, uma pessoa que lidera para o bem, uma pessoa que manipula as situações, fazendo com que todo mundo venha ganhar. Ela tem muitas qualidades boas, mas sabe aquela pessoa que tem aquele sorrisinho de canto de boca, que tem aquele olhar penetrante, sedutor, ou avalista, parece que está sempre avaliando o que você está fazendo? São características do traço de caráter psíquico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o formato do corpo. Geralmente, essas pessoas têm um tórax inflado, bem inchado, como se tivesse um triângulo de cabeça para baixo. Sabe aqueles homens que malham muito na academia,
mas que tem um tórax super avolumado, mas as pernas fininhas, que a gente chega a falar assim, parece uma rã bem estufada em cima, mas com as pernas magras. É o formato do corpo do traço de caráter psíquico. Aquelas pessoas que têm aquela sobrancelha bem triangular ou aquele queixo bem pontudo, são características do traço de caráter psíquico. Ele gosta de comer comidas picantes, agridoce, com bastante sal e tempero. Gosta de bebidas sofisticadas, vinho, champanhe. É muito ambicioso, tem sonhos grandes, mas pouca capacidade de execução. Então, ele é melhor aproveitado em ambientes em que ele possa liderar, que ele possa colocar em ação a sua liderança persuasiva. Essa foi algumas das características do traço de caráter psíquico. Se ficou alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, você pode deixar lá nos comentários que depois eu falo. A Val estava falando aqui que o psíquico também é um pé no saco. Quando ele está na dor, é manipulador, quer dominar. A situação dele querer muito domínio é por causa da dor de não querer ser manipulado. Então, por trás de um dominador, tem alguém frágil que não quer ser dominado. Por isso ele precisa ser impotente, precisa mostrar que é poderoso, que está no domínio da situação, por causa do medo de ser manipulado. Bem, se ficou mais alguma dúvida, me pergunta lá nos comentários, que assim que eu puder, eu respondo. Estamos aqui nessa série Traço de Caráter. Hoje o vídeo foi sobre o traço de caráter psíquico, o psicopata.